E nós estamos de volta com mais um programa Transparência. De novo comigo está Jane Sá, ela que é apresentadora da TV Câmara, jornalista, vai estar conosco aqui. Obrigado, viu, Jane? Eu que agradeço. E também o vereador Sérgio Zerbinato, que vai trocar uma ideia, falar de projetos, falar a visão dele sobre a cidade, sobre as diversas questões que envolvem essa Casa de Leis. Fica aí conosco que vai ter bastante coisa. Obrigado, viu, vereador, por vir. Boa tarde, Tarlá. Boa tarde, Jane. Muito obrigado. Eu agradeço, pela oportunidade de, mais uma vez, poder falar um pouco do meu mandato, das ações que a gente tem feito aqui pela cidade, podendo contribuir com a cidade e a forma que a gente vem trabalhando, a nossa visão de mundo aqui adaptada em projetos de leis para a nossa cidade de Ribeirão Preto. Vereador, falando em projetos, tem um seu atual agora que virou lei, que é sobre o assédio. Então, só para explicar um pouquinho a você, telespectadores. Os bares, casas noturnas e restaurantes adotarem medidas auxiliares a mulheres e à população LGBTQIAP+, que se sintam aí numa situação aí de risco. E como que é que vai surgir essa oportunidade para essas pessoas nessa área de risco? Jane, se tem uma coisa que eu me orgulho muito no meu mandato, é de fazer um mandato realmente de base, ouvindo a população, ouvindo os anseios da população para poder transformar essas carências em políticas públicas, em leis que realmente ajude de forma efetiva a melhorar a qualidade de vida da nossa população aqui na nossa cidade. E esse projeto, tenho muito orgulho dele, porque ele vem justamente de uma necessidade da nossa população, a população de mulheres, a população LGBTQIAP+, que vem sofrendo cada vez mais na nossa cidade, não só na nossa cidade, no nosso estado, no Brasil, vem sofrendo, aumentando os índices de assédio, tanto sexual quanto moral, de violência física. Então, esse projeto a gente propôs nesse sentido, de ajudar a combater o assédio nos bares, nos restaurantes. E sobre o que ele trata? Ele trata que as equipes dos bares, dos restaurantes, das boates, sejam minimamente treinadas para identificar e para ajudar a dar um suporte à pessoa, LGBTQIAP+, ou as mulheres que estejam passando por uma situação de assédio psicológica, física, sexual no estabelecimento. Então, o governador Tarcísio também, ele sancionou recentemente uma lei muito parecida. É claro que ele, com o poder do executivo, a lei foi muito mais abrangente para o estado de São Paulo. E aí a gente veio nesse sentido também fazendo uma legislação mais específica para a nossa cidade de Ribeirão. Mas que venha ganhar a nossa população, que venha ganhar e ela vem com a cara de Ribeirão, vem com as características da nossa cidade, que ele fez a lei para o estado de São Paulo e a gente fez a legislação levando em conta aqui a característica da nossa cidade. Então, a gente estava até discutindo aqui anteriormente, os índices eles vêm aumentando muito, principalmente na nossa cidade, 66% o índice de estupro na nossa cidade. Então a gente precisa ficar atento a esse dado, que é muito alarmante na nossa cidade, e poder realmente propor ações, políticas públicas para a gente combater o assédio na nossa cidade. Amenizar essa dor. Então, porque as mulheres e a população LGBTQIAP+, sabem como é importante esse tipo de projeto, porque só quem sofre sabe da verdadeira situação, de como é importante legislar sobre. O assunto é tão importante que na noite de ontem, o presidente Lula agora, atual presidente, ele sancionou uma legislação também, que é o Plano Nacional de combate ao assédio sexual, ao assédio de mulheres. Inclusive, parece que as delegacias agora vão operar 24 horas. Isso. Quer dizer, um ganho. Isso. Claro que já devia ter acontecido, mas antes tarde do que nunca, vereador? É verdade. Então, assim, o tema é tão relevante que estão todas as esferas, nacional, estadual, municipal, tanto executivo quanto legislativo, trabalhando, olhando para essa situação. E aí é muito bacana porque, por mais que hoje a gente, no nosso país, a gente esteja com uma visão de país mais à direita, mais conservadora,
esse tema, ele é um tema que ele acaba sendo transversal, ele é um tema mais progressista, mas ele acaba sendo um tema mais transversal, tanto é que o Lula na centro-esquerda aqui está com esse olhar e o Tarcísio na centro-direita também tem esse olhar para o combate do assédio. Então é importante que todos nós trabalhemos um pouco a mais para a gente combater esse mal na sociedade. Certo, outra preocupação sua, inclusive tem um projeto tramitando aqui na casa, já está na Comissão de Constituição e Justiça. Para quem não sabe, é a comissão que dá o parecer para que o projeto vá à votação em plenário. Sobre a saúde de Ribeirão Preto, sobre as filas, queria que o senhor comentasse um pouco mais sobre ele. O Sistema Único de Saúde, a saúde em Ribeirão Preto como um todo, é um dos pilares do meu mandato, né? A gente entrou aqui querendo atuar muito, estudar muito a saúde, a forma que é gerida a saúde aqui em Ribeirão Preto. E um dos gargalos que a gente achou para melhorar a política pública precisa-se de dados, né? Não tem como fazer política pública sem dados. E aí um dos gargalos que a gente achou é que a prefeitura hoje ela tem uma fila para as pessoas que vão ser atendidas, ou seja, eu preciso de uma cirurgia, eu preciso de ser atendido. Aí a prefeitura tem essa fila, sabe quantas pessoas precisam da cirurgia e tudo tal. Mas existem muitos casos que a pessoa vai até o posto de saúde, procura um posto de saúde e aí não tem a vaga no posto de saúde, não tem a vaga para consulta, né? E a pessoa volta para casa, fica com aquela dor, fica com aquela necessidade de ser atendida e aí vai passando meses e meses, não volta para o posto de saúde. Quando volta, a situação dela está mais grave. Então a prefeitura não tem os dados de quantas pessoas hoje ficam para fora, sem ser atendido, né? E aí é o que a gente deu o nome da fila invisível. Existem as pessoas com problemas sérios e que quando ela for procurar o SUS vai ser mais sério ainda, né? E existe essa fila que é invisível, que a prefeitura não tem a noção de quantas pessoas estão para fora. Esse mapeamento, então, a prefeitura não tem? Hoje não tem. Hoje não tem. Ela faz um mapeamento de quantas pessoas estão nas filas aguardando para as cirurgias, né? Mas para serem atendidas. Mas quantas pessoas estão para fora não tem. Isso é alguma coisa que dá para se trabalhar, né, vereador? Dá para ser trabalhado. Ali o agente, né, de saúde que está ali, o atendente, ele pode muito bem, olha, hoje não tem a vaga para você na sua consulta, né? E anotar o nome da pessoa ali, fazer ou algum cadastro até mesmo hoje online, né? Que a pessoa se cadastre ali e fale que tem a intenção de fazer a consulta para a prefeitura poder saber quantas pessoas tem de fora. Porque aí sim, com dados na mão, a gente pode saber quantos médicos é que a gente precisa contratar, né? Hoje vamos contratar médico, mas quantos médicos que a gente precisa contratar? Se é mais pediatra, é mais odonto, né? Ginecologista, o que é? Na unidade de saúde, sei lá, de um bairro mais novo, às vezes pode ser que precise mais de pediatra. Numa unidade de saúde num bairro igual a Vila Tibério, que é um bairro que são pessoas mais idosas, precise mais de um clínico geral, de um cardiologista. Algo nesse sentido, né? Outra questão importante, tem sido discutida aqui nessa casa, com uma comissão de estudos inclusive, que é as pessoas em situação de rua. Recentemente até o senhor esteve com a equipe da TV Câmara num lugar, né, na casa lá de apoio à mulher. Queria saber, porque Ribeirão Preto está alarmante, cada semáforo que a gente passa, são famílias inteiras, como eu disse com a vereadora anteriormente, estava aqui, são famílias inteiras em todos os semáforos da cidade, sofrendo com a situação de morar na rua. Como que a gente pode melhorar essa situação em Ribeirão, hein, Zerbinato? Eu, não sei se você sabe, eu já trabalhei, né, no serviço de abordagem especial da prefeitura, que é a ponta do serviço, é as pessoas que atendem mesmo no dia a dia as pessoas em situação de rua. E aí você vai fazer o conhecimento desse morador, nessa pessoa de situação de rua, e vai criar um vínculo com ele para ele ganhar uma confiança em você, para você poder encaminhar ele no momento que ele queira para uma clínica de reabilitação, para casa de passagem, para ele pegar a passagem e ir embora para a cidade natal dele, ver a família e tudo tal. Então você vai ganhar confiança, né? E aí quando eu vim para a Câmara eu senti muito essa necessidade de tentar estudar, né, políticas públicas para a gente poder ter toda uma rede muito bem estruturada para que as pessoas em situação de rua em Ribeirão
tem um atendimento de maior qualidade, né, aqui na cidade. E aí a gente começa garantindo o direito para essas pessoas, claro, começa a conseguir disseminar, dissipar essa grande quantidade de gente que estão morando nas ruas hoje em dia. Muito se deu, claro, pela pandemia, agravou a crise financeira no nosso país e muitas das pessoas que tinham trabalho, que cuidavam das suas famílias, ficaram sem condições de cuidar. Só que Ribeirão Preto, e aí eu falo assim, né, a gente precisa cada vez melhorar, só que Ribeirão Preto tem uma rede muito bacana hoje já, com a Comissão Especial de Estudos a gente está entendendo isso, tem uma rede boa, só que a gente não sabe se essa rede é a suficiente para a cidade. Cidade de 720 mil habitantes, essa rede é suficiente? Né? O que a gente precisa, igual hoje a gente tem um consultório na rua atendendo essas pessoas, né, que é da saúde. Será que a gente não precisaria de 3 consultórios na rua? 2, 4? Quanto é que a gente precisava? Né? Então precisa ter um estudo, sabe? Tem alguma casa lá em São Paulo que presta um serviço diferenciado. Será que não é bacana a gente ir lá, entender como que é aquele modelo lá em São Paulo e tentar adaptar para Ribeirão? Ou sei lá, em outras cidades, em outros estados que fazem um trabalho bacana com morador de rua, né? Então a Comissão Especial de Estudos, ela está servindo para a gente realmente estudar o que está acontecendo na rede e aí propor política pública, né, mesmo, e também identificar ações pontuais de entidades que porventura estejam prestando serviço para a prefeitura e estejam aqui e ali em desconformidade ou não prestando serviço com a qualidade que a prefeitura exige. Aliás, o terceiro setor é importantíssimo no assunto isso, né? Pessoas em situação. O terceiro setor é importante, né? Por exemplo, vamos pegar aqui o caso das igrejas, né? Muitas igrejas, elas fazem aquele serviço de caridade mesmo, de assistencialismo, né? Não é um serviço assistencial, é um assistencialismo de doar a marmita, doar uma sopa, isso é muito bacana. Só que precisa ter política pública e a prefeitura precisa puxar esse bonde da política pública, por quê? Na segunda-feira vai 2, 3 igrejas doar marmita, por exemplo, sabe? Né? Lá no centro e tal. E aí na terça-feira não vai ninguém. Então na terça-feira eles estão com 3 marmitinhas debaixo do braço e na terça-feira não vai ninguém, eles passam dificuldade, passam fome. Né? Então eu acho que a prefeitura precisa chamar as entidades do terceiro setor, as igrejas, né? Todo mundo que trabalha, que quer trabalhar com as pessoas em situação de rua, chamar e organizar. Né? Então, olha, a política pública é assim, você quer ajudar, mas você tem que entrar no padrão da prefeitura para ajudar, sabe? Né? E aí você institui a política pública, quem quiser ajudar é naquele modelo. Né? E aí eu acho que é muito bem-vinda a ajuda do terceiro setor, a ajuda de igrejas, ONGs, essas coisas. O vereador é formado também em logística, né? Então vamos para o lado um pouquinho, vou puxar aqui para o nosso trânsito de Ribeirão Preto. Tive que pegar num Uber ontem e num bate-papo, e você sabe que através dessas pessoas você conhece um pouco mais a realidade, o que está acontecendo no nosso trânsito hoje, que é uma coisa alarmante. E ele, num determinado momento, comentou que andar ali na Avenida Dom Pedro está inviável. Por quê? Porque ali você tem um corredor de ônibus. Agora, parece-me que, se eu estiver enganada, o vereador me corrige, isso eu ouvi do senhorzinho, que eles abriram espaço para estacionar os veículos, então só fica um corredor. E moto daqui, carro dali, está uma violência muito grande também no trânsito. O que o vereador fala com essa sua logística que o vereador é hoje formado, Jane, trazendo para Ribeirão Preto? É um problema muito complexo, né? Porque Ribeirão cresceu de uma forma exponencial, muito rápido e sem um planejamento, né? Sem um plano viário adequado para esse crescimento, né? Então, formou-se grandes bairros nas periferias de Ribeirão sem pensar o acesso para esses bairros. A Dom Pedro é um exemplo claro, né? Então ali você tem Planalto Verde, ali toda aquela região do Ipiranga, né? Do Alto do Ipiranga, José Sampaio, ali Eugênio Lopes, e para ter acesso do centro até esses bairros é pela Dom Pedro. E aí o comércio fica pujante, né, e tal, só que não se pensou na parte logística, na parte de mobilidade daquela região. E aí quando o prefeito vem com essa nova visão dos corredores de ônibus, acho que até um modelo
bem adotado lá em São Paulo e tal, e tenta trazer para cá, a gente precisa pensar nas características da nossa cidade, como que ela foi desenvolvida, né? Então, a Dom Pedro, como você falou, ali culturalmente cresceu muito comércios que depende do estacionamento. Exatamente. Né? Então, se você tira o estacionamento, você enfraquece o comerciante local. E foi essa a demanda que surgiu ali logo no início. Poxa, mas tem o corredor de ônibus, mas e aí? Vai tirar o estacionamento, enfraquece o comércio, a economia local, a economia da cidade também é prejudicada, né? Então, a gente fica nesse imbróglio que precisa ser muito bem estudado, né? Será que, de repente, aí tem, na verdade, o que está acontecendo, né? Que Ribeirão ainda não acabou de fazer o estudo viário. A Transerp e a ProUrbano, eles estão fazendo um estudo para readequação, reorganização das linhas de ônibus e tudo tal, né? E que provavelmente isso ainda vai ser colocado em ação agora nos próximos meses. Acredito que dentro desse ano deve ser colocado aí com a chegada dos ônibus novos, que deve chegar agora em junho, julho, né? Segundo o próprio prefeito já anunciou nas redes sociais. Eu acho que deve ter essa readequação das linhas e a tendência é melhorar, mas se vai melhorar por quanto tempo a gente não sabe, porque a cidade continua crescendo, né? A gente precisa achar outras rotas para essas pessoas irem saindo ali daquele funil que é Dom Pedro, que é a Saudade, né? Hoje também está da mesma forma, né? Então precisa ser criadas rotas alternativas na cidade, né? E aí a população, uma hora, alguém vai precisar também ceder, né? Se de repente a gente coloca Dom Pedro como uma via única, isso é só um pensamento, só um estudo, né? Precisa fazer estudo de viabilidade. Parece que hoje, para você fazer o retorno, você tem que andar praticamente ela inteira. Então você não tem um retorno, quer dizer, tem que ter aí essa política pública urgente, né, vereador? Precisa sentar e estudar realmente as vias da cidade, de repente estudar desocupações de casas, né, de outras áreas aí, de empresas, para poder criar uma rota alternativa ali para Dom Pedro, né? Então precisa estudar bastante, mas realmente hoje em Ribeirão está bem difícil, o número de carros aumentou. E aí uma coisa bacana que é os corredores, a ideia dos corredores, né? A gente não pode falar ainda se ele vai dar certo ou não até ser implantado, mas é que a gente começa a pensar a cidade pro pedestre, para quem pega o ônibus, né? Então, porque Ribeirão, a visão de Ribeirão, da logística de Ribeirão, do transporte, era para os carros. Hoje Ribeirão Preto é uma das cidades dos estados que mais tem carro por habitante, né? Então, aí a partir desse momento a gente começa a discutir a cidade para o ônibus, a cidade para o pedestre, a cidade para o ciclista. Acho bacana, que é a visão que a gente precisa ter daqui para frente, né? E aí você falou de Uber, acho que foi semana passada também, eu peguei um Uber, e aí, conversando com um cara, o Uber lá, ele disse que aqui em Ribeirão devia ter um aplicativo igual surgiu lá em São Paulo, que a prefeitura tem o próprio aplicativo dos motoristas aqui da cidade, né? Então, tem um percentual que vai para a prefeitura, eles contribuem com o imposto, a prefeitura, né, gera um imposto da prefeitura, e a prefeitura não cobra, o aplicativo não cobra o valor deles que a Uber cobra, que a 99 cobra. Então, para eles fica muito mais fácil. E a prefeitura teria a gestão desses motoristas, né? Ganha a população, né? Porque também barateando aí a corrida, né? Exatamente. Mais segurança, né? Sim, mais segurança. O dia que a prefeitura quiser fazer uma política pública, ela tem dados na mão. Hoje não dá para saber quantos motoristas por aplicativo tem em Ribeirão. Né? A prefeitura não tem esse dado. Então, eu acho que a gente tem muito a avançar em Ribeirão, a estudar, aprender e avançar, trazer modelos de outras cidades maiores e avançar, sabe? Certo, eu queria partir um pouquinho agora para o Complexo Ribeirão Verde, que é muito área de atuação do vereador Zerbinato. Foi feita a duplicação da avenida principal lá, Antônio Mugnato Marinsec, mas ainda continua com bastante trânsito ali, né? O que está acontecendo ali? Os moradores reclamam muito? Reclamam. Na verdade, o Ribeirão Verde é fruto de uma falta de planejamento a longo prazo da cidade, como eu acabei de dizer. A cidade cresceu de uma forma exponencialmente, foi crescendo para as periferias e sem um devido planejamento. Ribeirão Verde hoje é um bairro que está numa média de uns 60 mil habitantes, né?
e tem uma única saída. A gente brigou muito, eu inclusive ganhei muito destaque eleitoralmente na época por brigar por esta duplicação que era necessário da única avenida de acesso ao bairro. Entretanto, o que cabia à prefeitura, que era a duplicação da Mugnato Marinsec, foi feito, né? E agora, o que precisa ser feito é a duplicação do pontilhão ali, né, do viaduto, que dá acesso à Anhanguera, que dá acesso ao aeroporto, que é do outro lado da Anhanguera. Não é. É concessionária? É concessionária Arteres, né? Quem é responsável é a Artesp, né? Mas a Artesp passou a concessão para a Arteres. Então hoje eu já oficiei a prefeitura, né, da situação, que a prefeitura, claro, precisa chamar os órgãos do estado para conversar como que vão fazer aquele planejamento ali de parar a Anhanguera para fazer a obra, como que vai ser. Já oficiei a Arteres também, oficiei os nossos deputados estaduais, porque aí a competência não é do vereador, né, é dos deputados estaduais. Então eles hoje já sabem que existe esse problema de uma forma oficial, eles já sabem que existe esse problema, que precisam correr atrás, foram eleitos com votos de Ribeirão Preto, esse é um problema de Ribeirão Preto, né? Então os nossos deputados estaduais que têm a competência para conversar com a Arteres, com a Artesp, com o governo do estado, precisam agora também se engajarem nessa luta para que a gente consiga fazer. Não é uma obra astronômica, é uma obra simples de ser feita, mas que, não sendo feita, ela está gerando muito problema para a população de 60 mil habitantes. Imagina que de 60 mil, vamos colocar aí que 10 mil todos os dias, 6 horas da manhã, sai lá, sabe? Chutando baixo, 10 mil... Para uma única via, né? Para uma única via, né? Então, realmente, está muito difícil. Aproveitando que a gente está no Ribeirão Verde, vamos continuar lá. UPA Ribeirão Verde. A UPA, eu sou presidente da Comissão Especial de Saúde, né, da UPA do Complexo Ribeirão Verde. E agora, hoje é dia 4, né, hoje é o prazo que a empresa deu para entregar a planta da UPA pronta, né? Então a empresa de engenharia faz a UPA. Às vezes a população aqui que está nos ouvindo acha que o político não quer entregar, que o prefeito faz corpo mole, que o vereador... Mas não, para o político ele quer entregar a obra, né? É interessante para o político entregar e tal. Só que existem processos, e esses processos são burocráticos para respeitar a transparência, né? Para respeitar o dinheiro público e tudo que tem que ser feito. Então o primeiro passo da UPA foi a contratação da empresa de engenharia para desenhar a planta, onde que vai a rede de oxigênio, onde que vai ficar as ambulâncias, onde que vai ser a recepção, onde que vai ser a rede de água, de esgoto, enfim, né? E aí esse passo, segundo a empresa, a MEP Engenharia, ela entrega hoje esse projeto para a prefeitura, né? Pronto, com todos os laudos prontos, de Transerp, de DAERP, de bombeiro, né? Tudo pronto. E aí a prefeitura agora vai fazer a licitação para contratar a empresa que vai construir realmente a obra. Então, acredito que mais ou menos, mês 8, mês 9, mês 8 aí a gente já deve saber a empresa que vai começar a construir a UPA do Ribeirão Verde, né? Levando em consideração se todos os processos da licitação forem certinhos, né? Não ter nenhum embargo, alguma coisa assim de uma empresa com a outra, mais ou menos no mês 8 a gente já deve saber qual é a empresa aí, e aí demora, acredito que para construir um prédio daquele deve demorar em cerca de um ano e meio mais ou menos, o prazo deve ser esse, provavelmente final de 2024 o prédio já esteja para ser inaugurado. Bacana, vamos mudar um pouquinho de assunto, vamos falar de gastronomia. O vereador reconhece a Avenida do Café como um corredor gastronômico. Por quê, vereador? Na verdade, essa foi uma demanda também dos comerciantes locais, da população local, né, em contato com eles lá. Essa foi assim, uma vontade que eles tinham, né? A Avenida do Café já tem essa vocação, sempre teve, desde a criação dela, de ser uma avenida com muitos comércios da área da gastronomia, né? Restaurantes, bares. E hoje em dia, depois da obra, muito mais comércios na Avenida do Café
surgiram com essa proposta de ser gastronômico, né? E aí a gente fez esse projeto junto com a população, a Associação de Moradores da Vila Tibério, né, o Jornal da Vila Tibério também, os comerciantes lá, para realmente reconhecer de uma forma oficial que lá, aquela avenida, ela tem essa vocação para gastronomia. Não que não possa se ter outros comércios, lá tem loja de tintas, tem mecânica, tem várias, mas ali predominantemente tem muito comércio gastronômico, né? E aí a gente fez isso, né, de entender a necessidade da população, transformar isso em legislação e poder beneficiar os comércios locais ali. E aí, a partir dessa legislação, hoje eles podem recorrer a financiamentos, pode dialogar com a prefeitura ali para projetos culturais ali para a região, né, para a avenida, e isso fortalece cada vez mais os comércios deles ali. E o próprio bairro em si ganha. O próprio bairro ganha. E a cidade ganha, né? Porque hoje, um problema recorrente aí que a gente acabou de discutir aqui é a população em situação de rua, né? A população em situação de rua está muito forte hoje na Avenida do Café, muito presente, né? Justamente porque tem essa grande quantidade de comércios e aí eles vão ali tentar manguear e tal. Então, com o fortalecimento dos comércios, a gente começa a poder discutir, os comerciantes podem começar a ajudar a prefeitura a trabalhar com essas pessoas em situação de rua, né? E aí a gente começa a evoluir, fortalece a cidade como um todo. Maravilha, a gente tem mais 3 minutos. Gostaria de deixar o senhor à vontade para tratar de repente algum tema que a gente não tratou aqui, que seja muito importante, e que o senhor deixe um recado também para a população, por favor. Eu fui eleito pela população, majoritariamente pela população do Complexo Ribeirão Verde, né? Ali a minha região de atuação, Flamboyant, Portinari, Aeroporto, Complexo Aeroporto ali, mas a gente é vereador pela cidade. E aí a gente nunca sabe se a gente vai ser reeleito ou se não vai ser reeleito, então não trabalho nem com essa possibilidade, mas quero dizer que eu estou muito feliz, realizado nesses meus 3 anos ainda de mandato, ainda tenho praticamente 1 e meio, mas me sinto feliz de ter conseguido contribuir muito para a nossa população de Ribeirão Preto nesse período do meu mandato e ter retribuído o voto de confiança que as pessoas deram em mim. No Complexo Ribeirão Verde tem algumas coisas importantes que eu tenho levado para a população, que são menores do que uma UPA, do que a duplicação da Mugnato, mas o Ribeirão Verde é um bairro que não tem praça, 60 mil habitantes não tem uma praça, e hoje a gente está conseguindo levar uma praça para o bairro, o campo de futebol do bairro, a gente está conseguindo levar para lá também, fazer uma reforma, né? Então, muitas coisas eu tenho trabalhado para a periferia da nossa cidade. Eu que sou um vereador que tenho uma história que eu vim da periferia, né, e tenho esse olhar mais atento para as pessoas que mais precisam, porque afinal de contas, o poder público, ele precisa atender as pessoas que mais precisam, né? Um grande empresário, ele não precisa de uma saúde pública, ele tem lá um plano de saúde para pagar. Um grande empresário, ele não precisa de uma educação pública, ele tem a escola particular para pagar. E quem precisa é a população em geral, a população mais humilde. E é para essa população que eu tenho trabalhado no meu mandato. Eu tenho um orgulho dentro de mim muito grande por ter adotado esse perfil na minha vereança e conseguir trazer as demandas da população para ser representadas aqui, ter voz aqui dentro do nosso Legislativo Municipal. Maravilha. Muito obrigado, vereador. Obrigado, Jane. Eu que agradeço. Nós estivemos aqui no programa com o vereador Sérgio Zerbinato. Se você se identifica com o trabalho dele, gostou, quiser conversar com ele também, você pode ligar na Câmara Municipal ou comparecer aqui no prédio da Casa de Leis também, tá certo? Fique na nossa programação, vem muito mais por aí. Um grande abraço para você.